Ora bem, parece que já estamos ali a gravar. Eu hoje tenho o privilégio de ter aqui uma convidada muito especial, mas antes dou-vos as boas-vindas a ti, ou a si, ou a você que está aí desse lado e que decide escolher sentar-se aqui connosco. Vamos conversar sobre criar comunidades, digamos assim. Também pode ser, porque o nosso podcast tem 4 grandes pilares: a cidadania, a sustentabilidade, a saúde, a educação pelas artes, e portanto se calhar a nossa conversa vai andar aqui à volta mais da cidadania, digamos assim. Porque a Tânia, Integra. a Tânia, já combinámos tratar-nos por tu, portanto, Tânia, pode ser? Pode. Combinados assim, está negociado. A Tânia, é engraçado, tu nasceste aqui na zona de Oeiras, não foi? Sim. E depois, quando decidiste ingressar na faculdade, foste para Leiria. Verdade. É engraçado, eu também nasci aqui na zona, nasci no Estoril, mas desde pequenino que cresci e fui desenvolvi no distrito de Leiria, de Alcobaça, e depois vivi em Leiria. Portanto, temos esta cidade. Pontos de encontro aqui. Pontos de encontro, exatamente. Então foi interessante a nossa conversa que vimos que a cidade de Leiria, que é uma cidade fantástica para viver, leirienses, estou de acordo, eu estou de certeza. Portanto, a Tânia Silva é formada é licenciada em Assistência Social, mas antes disso, e só por uma curiosidade, antes disso tu não foste logo para essa área. Não. Tu és assistente social de profissão ou de coração? Explica lá um bocado essa... Pronto, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Pontos de encontro, e é um prazer estar aqui mesmo presencialmente a encontrar-te e a conhecer esta comunidade, e muitos parabéns pelo vosso podcast, que é muito isso que faz, não é? Encontrar-nos. Com toda esta tecnologia, são cada vez menos as oportunidades de conhecermos fisicamente pessoas que praticam e fazem, têm projetos deste valor, e por isso é um prazer muito grande estar aqui contigo hoje. Muito obrigado. Há bocado estávamos a falar de inteligência artificial, não sabemos verdade. o que é verdade ou não. Mas isto carne e osso, é carne e osso. Sim, poder conhecer alguém, abraçar alguém, cumprimentar alguém, é hoje em dia parte-se para a extinção desse tipo de fenómenos quase. Mas somos resistentes. Eu sou um resistente. Eu sou também. resistente. Então, vamos começar, se calhar, um bocadinho pelo percurso até ao serviço social. Sim, um bocadinho. Fala-nos um bocadinho disso. Sim. Então, eu nasci em Oeiras. E fui para Leiria só já quando entrei pela primeira vez no ensino superior. Mas antes disso, a vida deu algumas voltinhas. Antes disso, vivi em Terceira, foi onde eu cresci com os meus avós. Na altura era muito diferente. Depois de Terceira, vivi 2 anos com o meu pai, sim, porque a minha família também já era reconstituída nessa altura, com o meu pai em Queluz Montabrão. De Queluz Montabrão fui viver para os Açores durante poucos meses, porque o meu pai foi para lá trabalhar. E, passado muito pouco tempo, fui viver para a França, onde estive 2 anos a morar com a minha mãe, nos arredores de Paris, nos subúrbios de Paris. E daí, portanto, com 16 anos, regressei aos Açores, à Ilha Terceira. Costumo dizer que tenho uma costela terceirense, porque é uma ilha que um lugar que me ficou muito marcado no meu coração e na minha experiência de vida. E daí ingressei no ensino superior sem conhecer a cidade, em Leiria. Portanto, naquela altura não tínhamos as facilidades que hoje têm em termos tecnológicos de pesquisar os cursos. Portanto, essa informação toda disponível. Eram aqueles livrinhos onde nós íamos ver as nossas opções. Não é? Era um salto, muitas vezes saímos de uma terra e íamos sozinhos, aquilo é um salto foi um salto enorme para o desconhecido, foi uma aventura. Eu lembro-me de chegar a Leiria e não saber onde é que era a escola. Fui de comboio do Cacém para a Leiria. Na linha do Oeste. Na linha do Oeste. Que deviam ser 3 horas e tal de viagem. E quando cheguei a Leiria, disseram-me onde é que era a paragem do autocarro e perguntei ao motorista onde é que era a escola e pronto, foi assim que conheci. Foste até à Gândara, não é? Exatamente, à Gândara, que tinha um cafezinho lá ao pé da estação, onde era a paragem do autocarro, e o motorista é que me disse onde é que era a escola.
Pronto. E aí entrei em turismo e ambiente. Entrei não na minha primeira opção, como já tinha dito anteriormente. A tua primeira opção era psicologia. psicologia. Que é outra coisa em comum. Nós também. É verdade. Ok. Era psicologia, mas como sempre senti muita vontade e muito gosto pelas línguas, pela natureza, pelo ambiente, fez-me todo sentido ingressar num curso que se chamava Turismo e Ambiente, que era na ISEL, na altura, agora ISEX, e esse curso depois saiu do Polo de Leiria, cidade, e foi para outra escola. Acho que está em Peniche. Exatamente. Terra do nosso Filipe, que está ali atrás. Pronto. Portanto, na altura, esse curso, quando iniciou, chamava-se Turismo e Ambiente e era, a formação era na nossa escola atual. Na nossa escola, porque eu nunca cheguei a sair de lá, praticamente. Pois, porque me recordo que tu chegaste a uma altura, isto não é bem aqui a minha praia. Sim, eu ainda passei do primeiro para o segundo ano, porque a vida também é feita de falhas e erros e falhanços, não é? Às vezes não os queremos admitir, mas foi precisamente isso que aconteceu. Deixei algumas cadeiras por fazer, foi um ano de muita mudança e foi um curso, se calhar, não tinha maturidade suficiente naquela altura, não era aquilo que me encantava, pronto, foi o ano de caloira, foram muitas mudanças e deixei de estudar e comecei a trabalhar na cidade de Leiria. Na cidade de Leiria, numa área completamente diferente, constituí família, tive filhos e quando os meus filhos eram ainda pequeninos, portanto o mais novo tinha cerca de um ano e pouco, sentia falta de alguma coisa. Não estava preenchida, não é? Pronto, dediquei muito tempo, ainda uns bons anos à família e resolvi reingressar. A família sempre teve um lugar especial, foi? Muito especial. É a minha prioridade desde sempre, desde a infância, é a família. Por isso é que a minha área de trabalho também tem muito que ver com as questões familiares. Que foi, digamos, foi disputada ainda mais. Ainda mais. Depois eu da já maternidade. tinha. A maternidade, por exemplo, fui mãe muito jovem. A maternidade era um sonho, já constituir a minha família. Era um sonho que eu quis concretizar e que concretizei. Depois disso, aquilo que faltava era o resto, era profissionalizar-me em alguma área de interesse. E nessa altura o curso de Serviço Social já existia na ISEL, porque da primeira vez que ingressei não existia. Então os meus filhos eram pequeninos, eu tinha um interesse grande pela área dos direitos das crianças, tanto que muitos trabalhos académicos que eu fiz, depois reingressei em serviço social, muitos dos trabalhos e temas de interesse estavam relacionados ao sistema de promoção e proteção, às crianças e jovens em risco, tudo muitas questões do risco e do perigo, porque eu sempre gostei muito de questões complexas. E então foi a partir daí, com essa experiência da maternidade. Agora deixaste-me curioso, ou seja, esse olhar para digamos, a mitigação ou atenuar o risco social, foi por alguma razão especial? Houve alguma criança que tenha dado nas vistas e que tu houve só essa ideia de que é preciso criar condições? Foi consciência. Eu, quando entrei em serviço social, aquilo que eu tinha era a minha experiência enquanto criança. Ok, nunca tive grandes problemas familiares. Tinha uma família reconstituída, mas não tinha... Mas saudavelmente. Sim, saudavelmente, apesar dos meus pais serem imigrantes, mas tinha os meus avós, os meus tios. O que é que acontece? Eu, quando fui viver para a Leiria, fiquei muito isolada da família. Portanto, não tinha a rede familiar de suporte, que é muito importante quando temos filhos. Ter uma avó que vai buscar à escola, ou que ajude em determinado aspecto, ou alguém, um tio, seja quem for, uma ligação familiar e as redes sociais, as redes familiares são extremamente importantes. E então eu vivi muito a maternidade de uma forma muito intensa. Era muito intensivo. Eu fiquei com o meu primeiro filho até aos 3 anos em casa, que ele teve alguns problemas de saúde. Depois o primeiro filho, quando eu fui estudar, ele tinha 1 ano, fiquei com um grande sentimento de culpa, então fiquei com o primeiro até aos 13, e este só está até ao 1, não pode ser, estou a errar. Muita responsabilidade maternal.
pronto, apesar de eu não ser uma mãe Tinhas um picador de galinha. gelo para te picar? Exatamente. Quase. Culpada disto tudo. Portanto, e quando eu iniciei a formação, comecei a ganhar cada vez mais interesse nessa área, principalmente a proteção de crianças e jovens. Se calhar, até para. Como é que. Estou a pensar. Como não tinhas a tua família à volta, como é que eu posso criar uma comunidade de proximidade que possa também ser esse suporte alternativo? Pois, porque há redes que funcionam muito bem e que não têm necessariamente que ter familiares. Por isso é que é tão importante a criação de laços comunitários, de respostas comunitárias, de apoio social, espaços comunitários que sirvam de elementos, que sirvam como elementos de entreajuda das próprias famílias, mesmo quando as famílias estão por perto, porque os funcionamentos familiares também são diferentes, não é? Não quer dizer que termos a família por perto que seja uma grande mais-valia. Se for uma boa família, se for uma família de qualidade, com disponibilidade, mas se não for... Nem sempre é, não é? Sim. Essa percepção de criar uma necessidade de algumas famílias, neste caso da tua, depois a perceberes que se pudermos criar comunidades de suporte, essas redes de suporte, essas comunidades, isso depois foi crescendo com esta formação, ou seja, no IPL, no Instituto Politécnico de Leiria, à medida que foste entregando a causa. Sim, pronto, como eu te dizia, a maior parte dos trabalhos académicos e a minha visão, tendo crianças pequeninas em casa, era sempre muito na base da proteção dos direitos das crianças. Mas depois fui explorando também outras áreas. Pronto, e a sociologia também teve um grande impacto em mim. Portanto, os processos de socialização, de que forma é que eles contribuem para o sucesso, para a qualidade de vida, para o bem-estar das crianças e não só, também dos adultos. E depois a minha tendência para ter interesse pelo complexo levou-me para a área da delinquência juvenil, da criminalidade. Como é que podemos resolver estes problemas? Então a minha área de estágio foi precisamente na reinserção social, numa equipa da reinserção social penal litoral, em Pombal. E foi quando tive o primeiro contacto com a prática profissional na área do serviço social. A acompanhar medidas tutelares educativas, pronto, supervisionada, obviamente, foi um estágio curricular, medidas não privativas de liberdade, trabalho a favor da comunidade, portanto, foi aí que eu tive o primeiro contacto com processos reais, casos reais, complexos. Isso tudo antes de depois seres convidada a seres docente naquele IPA. Pronto, depois disso, quando terminei o curso, tive alguns meses a pensar onde investir e surgiu uma oportunidade de trabalho como bolseira de investigação num projeto do IPL. Pronto, então tive durante um ano e meio, sensivelmente um ano e meio, a trabalhar como bolseira de investigação num projeto sobre os perfis identitários dos assistentes sociais e um outro projeto, pronto, que não trabalhava nele diretamente, mas colaborávamos muito entre colegas sobre mediação socioescolar, de profissionais na escola, não sendo professoras, portanto, trabalho dos educadores sociais, dos interventores sociais nas escolas. E a partir daí, com esse trabalho feito, foi a partir daí que fui convidada a iniciar a formação. Na altura, num curso profissional, agora são os cursos técnicos, os profissionais técnicos. Sim. Aliás, ainda dou aulas em alguns semestres nesses cursos de intervenção comunitária. Desse nível de formação passei depois então a ser convidada na licenciatura. Foi nessa altura que fizeste esta frase, na altura, tu não tens jeito, tu ganhas jeito. Eu disse isso? Disseste na nossa conversa. Mas tu não tens jeito, dentro de um contexto, que era um contexto, ou seja, específico. que as pessoas às vezes parecem que não têm jeito para, por exemplo, o perfil. Há bocado falaste no perfil, lembrei-me dessa frase, ou seja, os perfis identitários, o perfil, por exemplo, para um assistente social, e às vezes, não tenho jeito para isto, mas temos jeito ou ganhamos jeito? E tu, na altura, disseste... eu acho que nós tendemos a contrariar, nós, assistentes sociais, não vou falar por toda uma classe profissional, porque isso é muita responsabilidade,
mas temos alguma tendência a pôr um bocadinho para baixo do tapete aquilo que é a vocação. Porquê? Porque aquilo que conta são as competências técnicas que se ganham em formação. Mas aquilo que é verdade é que debaixo de tudo isso está uma base, que é uma pessoa profissional e que tem um perfil muito específico e tem características muito individuais, específicas. Portanto, tanto que há profissionais que se dão muito bem em trabalhar em determinados contextos de trabalho e outros que não. Portanto, o nosso campo profissional é vastíssimo, vastíssimo. Nós trabalhamos na função pública, no terceiro setor, em empresas, trabalhamos de forma independente, trabalhamos em contextos mais formais, como segurança social, em conjunto com tribunais, mas também em municípios, mas também em lares, em Então escolas. estás-me a dizer que há um denominador comum nesse perfil do profissional da assistência social, mas depois pode ter determinadas inclinações mais para uma área, imagina, mais corporate ou mais, como tu estás na... Sem dúvida. Dizia-me outro dia, estávamos para marcar uma reunião, dizia, agora estou na prisão, não podemos... Depois vais à prisão frequentemente, né? Não podias levar o telefone. Portanto, é preciso um perfil também tão diferente para cada área. Quando estás com os teus... Não é que seja absolutamente necessário ter um perfil específico para aquela área, mas se for aquele tipo de trabalho, com aquele tipo de população-alvo, naquele tipo de contexto, se for aquilo que me agrada enquanto profissional, sem dúvida que eu vou fazer um trabalho melhor. Há colegas que gostam muito do trabalho administrativo, são extremamente organizadas e gostam da parte da planificação, da organização, da coordenação. E há outros profissionais, outros colegas que, às vezes um bocadinho como eu, essa parte da organização fica um bocadinho de lado, porque a gente gosta de estar com as pessoas, ir para o terreno, e ir à procura. Olhar olho no olho. Exatamente. Muitas vezes temos que fazer as duas coisas. Aliás, temos sempre que fazer as duas coisas. Mas eu encaixo mais num ou outro. Né? O trabalho de casa. Temos que nos encaixar mais num ou outro. Nós temos uma formação de base para todos, mas depois, consoante as nossas características individuais, características institucionais, missão institucional, vamos trabalhar de forma diferente. Então, quer dizer, agora estamos a avançar e falar já então nestas diferentes áreas, e sei que tu trabalhas para além de seres então docente convidada, né? Como é que se diz? Sendo convidada no Instituto Politécnico de Leiria. Estás então uma grande parte também do teu tempo na prisão com os jovens entre os 16 e os 20 e 22? Sensivelmente. Sensivelmente, não é? Acho que meio que nota alta disso. E 16 e 22. E depois também, eu sei que também estás num lar, não é? Num lar de idosos, num lar de idosos, que é outro tipo de trabalho, não é? É outro tipo de trabalho. Que daqui a bocadinho já lá vamos convidar-te para nos fazeres pontes. Como é que a gente faz pontes? Fala-nos um bocadinho como é que é essa experiência, como é que tu foste lá parar e ao mesmo tempo como é que tu te vês nesse serviço à comunidade, porque nós temos, estavas a falar de perfis, às vezes dou por mim a pensar se o mundo, se um país, se uma nação for dividida em 3 grandes grupos, se calhar temos aquele grupo de pessoas que faz as coisas, que gosta de mexer, fazer mesas, cadeiras e computadores, e depois temos o grupo das pessoas que gostam de organizar, de gerir. Portanto, os que fazem as coisas, os que gerem as coisas, e depois aqueles que cuidam do grupo. São os cuidadores. Sim. Portanto, obviamente, a tua profissão encaixa-se nesses cuidadores, se calhar o professor, obviamente, também, e a saúde e tudo mais. Mas diz-me, como é que tu foste aí, parar então aí, e como é que tu te sentes e como é que tu te vês? Fala-nos um bocadinho dessa experiência, porque tenho curiosidade. Com os jovens. Sim. Com os jovens reclusos. Sim. Pronto, esse é o meu trabalho mais recente. Portanto, é uma prisão, um Instituto Prisional de Leiria? É um estabelecimento prisional sui generis, diferenciado de todos os outros em Portugal. Como assim? Explica lá isso melhor. Porque é o único em Portugal que é direcionado exclusivamente a jovens. Não porque quer dizer os outros são misturados, é? Os outros são misturados, sim. Portanto, nos outros EPs tem-se todas as faixas etárias. Neste EP EP é estabelecimento prisional. Estabelecimento prisional, ok. É, estabelecimento prisional. Portanto, nós em Leiria temos 2 prisões, 2 estabelecimentos prisionais. Temos o regional e temos o Leiria Jovens,
que é mesmo assim designado, Estabelecimento Prisional Leiria Jovens. Pronto. E tu trabalhas nesse? Eu trabalho nesse, só nesse. Nunca tinha lá entrado até há 3 anos atrás, efetivamente, quando surgiu esta oportunidade de trabalho, muito porque alguns colegas trabalham lá, tenho um colega que trabalha lá, portanto tenho algumas ligações com pessoas que conhecem, pronto, que já conheciam o meu trabalho, surgiu uma oportunidade, fizeram-me o convite e eu quase não pensei 2 vezes, porque era... Estou a reviver o meu local de estágio. Pois, Mais ou em menos o Pombal, contexto de estágio. mais acima, sim, depois vem para Sim, ali. é apaixonante porque pronto, é um contexto muito, muito específico e é um trabalho quase como um outsider, não é? Então, deixa eu ver se eu percebo. Porque muita gente, se calhar, nunca foi a uma prisão. Eu, pessoalmente, também Sim. nunca fui. Portanto, tu entras assim à vontade? Não. Ou és revistada de alto a És baixo, revistada, tens de sim. passar naquelas Não és maquinetas de todo? revistada de alto a baixo, mas passas por um detector de metais e passas pela... Pronto, se apitar alguma coisa, vamos averiguar o que é que se passa, Ok. ver-se o que é que se tem dentro da mala. Há cacifes para deixar determinados bens pessoais. Portanto, não podemos levar telemóvel ou aparelhos eletrónicos que permitam lá dentro, por exemplo, acontecer alguma coisa e haver um acesso ao exterior que não seja autorizado. Ok. Portanto, há que ter certos cuidados, porque é um contexto prisional, é um contexto muito formal, faz parte do sistema ser assim, não é? Tem os guardas prisionais, Tem aquela os gente guardas fardada, prisionais, aquele sim, ambiente todo. sim. E tu vais lá trabalhar como assistente social ou é como formadora numa área específica? Eles têm aqui cursos profissionais? Tem, Então, como tem estavas a cursos dizer? profissionais. Portanto, um dos Os aspectos... tradicionais que como tem nesta escola onde estamos aqui a gravar, a Cidadela de Cascais, e a pronto, escola onde eu também dou aulas, ou seja, temos cursos que têm 3 grandes áreas, a área sociocultural, o inglês, o português, a área de integração, a educação física, depois tens a área científica, depois a área tecnológica. É um curso assim semelhante. sim. O meu trabalho lá, nunca gosto de dizer que não trabalho lá como assistente social, porque eu sinto-me assistente social em todos os contextos de trabalho. Portanto, eu sou assistente social lá, não sou assistente social de lá. Portanto, não sou técnica do estabelecimento prisional, sou mediadora, que é essa mesma designação que se dá à minha função. Sou mediadora e sou formadora também. Exatamente. Portanto, as duas coisas. O meu trabalho é... Mediadora e formadora do Centro Protocolar da Justiça em sim. estabelecimento prisional. Portanto, que a partir de articulação com o IFP possibilita a estes jovens terem cursos de formação profissional. Portanto, se Qual é estamos... o objetivo? É que eles saiam com mais probabilidades depois da reinserção? Precisamente. Esse é o grande objetivo. Nós estamos ali com uma população-alvo muito característica. São jovens. Não é? São masculino, jovens. E são homens. exclusivamente jovens do sexo masculino. Portanto, se nós formos a comparar com outros contextos prisionais, uma das ilações que podemos retirar daqui é que estes jovens, quando saírem do estabelecimento prisional, têm uma longa vida pela frente e precisam de ser, precisa de haver um investimento grande na formação deles para que isso contribua para a sua reinserção social cá fora. Portanto, é uma mais-valia para eles e é uma mais-valia para toda a comunidade que os vai receber, que os vai voltar a acolher, não é? Portanto, nem todos os jovens estão em contexto de formação, nem todos os jovens vão à escola, porque não há recursos que permitam a todos os mais de 200 reclusos terem formação. As turmas têm que ser pequeninas. Turmas de 10, 12, quanto é que são? Sim, 15. 15. São 15, mas porque também estamos num contexto diferenciado, no sentido em que não sabemos, muitas vezes, quanto tempo é que eles vão estar no estabelecimento prisional, porque muitos deles estão em prisão preventiva e, se saírem em liberdade, pronto, vão lá para fora com o certificado dos módulos que já feitos. fizeram. Portanto, podem continuar lá fora a formação. Mas é sempre uma incógnita. Quantos meninos é que vão chegar ao fim, não é, da formação?
E é sempre, sejam pouquinhos, é sempre um dia muito significativo do terminar o curso. Não, e estás-me a falar, se existem lá 200, se é uma turma de 15, ou são vários cursos, várias formações ou não? São. Quantas são? Eu neste momento estou a acompanhar 3. 3, 45. 45 para 200. Sim. Faltam Mas depois, 160. no espaço da escola, há Sim. outros cursos. Portanto, temos os cursos com equivalência ao 9º ano, que são da responsabilidade de outro mediador. Ok. Portanto, eu estou só com estes 3. E para além disso, há vários projetos sempre a decorrer. Ok. Alguns não estão em formação, mas estão em projetos. Ok, vão tocando todos. Ou seja, a maior parte têm essa oportunidade de serem tocados. Têm que ter determinados critérios também para estarem na formação. Ok. Não é? Têm que ter. Estava a pensar que não tinham outras opções. Estava a imaginar a enorme quantidade de, Sim, tem outras rapaziada. opções. Depois também depende de há quanto tempo estão no estabelecimento prisional, se estão em condições ou não de fazer a formação. Muitas vezes, condições diversas, não é? Têm que ser averiguados e são os técnicos do estabelecimento prisional que depois fazem essa avaliação de quais os formandos que reúnem determinados critérios. Tu disseste-me quando reunimos outro dia que existe uma taxa de recuperação. Eu fixei-me na taxa de recuperação porque eu gosto de ver a recuperação de competências, o desenvolvimento de algumas competências. Nós falamos muito da taxa de reincidência. Reincidência, mas eu gosto. Então, e o resto? Até o outro lado. No fundo, há uma recuperação de competências ou desenvolvimento de competências. Falaste-me a 50%. Sim. Ou ou mais. Não existem. Não existem estudos nesse sentido. Não. Ou mais. Não existem. Não existem estudos nesse sentido. Não existem estudos. Mas o que é que tu sentes? Sentes que se calhar. Em relação a este contexto de trabalho, não posso sentir nada. Porquê? Porque eu não estou lá a tempo suficiente para ter reencontrado o mesmo jovem. Mais do que uma vez, entende? Eu baseio-me por exemplo, naquela organização não governamental que é a Reshape, que me chamou a atenção aqui há pouco tempo atrás, porque até organizou aqui um evento na Gulbenkian para apresentar dados de outros sistemas europeus, de outro tipo de sistemas. E o objetivo dela modificar o sistema. Consideram que temos uma margem de progressão em Portugal para melhorar. São suscetíveis de melhoramento. Portanto, uma das informações que nos dá essa organização não governamental é precisamente esse dado, é que mais de metade regressam à vida às comunidades de origem, àquela rede de desenvolvimento de determinadas competências também e que algumas voltam à origem. Agora, como tu disseste bem, é preciso pensar naqueles que não vão reincidir. E do teu ponto de vista, tu disseste-me que tens determinados módulos, não era? Módulos que... Tenho. A minha formação... Como é que são os módulos que tu práticas, só dou um, que é práticas reflexivas de aprendizagem, porque o mediador dá obrigatoriamente esse módulo. Portanto, e esse módulo visa articular as matérias que eles vão aprendendo nas outras disciplinas, fazer uma articulação entre essas e daí que os reclusos consigam retirar um fio condutor para a formação que estão a fazer e que os levem a refletir sobre as aprendizagens que vão fazendo ao longo do percurso de formação. E é fácil motivá-los a fazer essas reflexões? Depende de que tipo de reflexões é que nós estamos a falar. É muito difícil, aliás, eu às vezes tenho termo de comparação por idades, porque eu sou professora na ESEX e tenho miúdos da mesma idade. Sim, semelhantes, não é? Portanto, eu muitas vezes dou por mim a pensar, não há aqui grandes diferenças em determinado tipo de comportamentos. Portanto, é muito comum que os jovens se cansem de escrever. Que até a questão da inteligência artificial, que nós falamos, isso vem roubar muito à capacidade e ao desenvolvimento da capacidade de reflexão dos jovens em formação.
Por mesmo a primeira parte, a gente pode pensar como a inteligência, a dita inteligência artificial, são processadores, atenção, Sim, mas sim, que nos sim. fazem muito trabalho, incluindo uma reflexão muito bonita. Exatamente. Portanto, poupa-nos trabalho, mas também nos poupa a esse desenvolvimento pessoal, daquilo que é a minha capacidade de pensar em alguma coisa. Porque o pensamento é adotado. O pensamento exterior é adotado. Portanto, não me choca que num estabelecimento prisional, se eu pedir a um jovem recluso para fazer uma reflexão, que ele se sinta aborrecido com isso. Porque ainda por Porque cima não não quer tem acesso à escrever, dita inteligência não tem artificial. acesso. Pronto, vai ser difícil. E é difícil escrever. Fazer uma Escrevem, reflexão alguns pessoal. escrevem. Escrevem. Se não escrevem, fazemos reflexões de outra maneira. Que é muitas vezes as estratégias de reflexão. E as reflexões são em grupo, são Muitas dois. vezes em grupo, sim. Temos discussões sobre determinados temas durante as sessões e depois fazemos outro tipo de trabalhos, pronto, com recurso às práticas artísticas. Okay? Isso é outra coisa. Por Ou isso é que eu disse essa frase que tu registaste. seja, tu não tens jeito, tu ganhas jeito. Porque a Tânia, a determinada altura, na conversa que tivemos antes de virmos para aqui, falava-me de que gosta de usar as artes, nomeadamente da escrita, da pintura. E depois, a determinada altura, falavas da fotografia e te contaste um projeto ou uma atividade que fizeste com eles. Sim. E ali queres partilhar um bocadinho? Porque pareceu-me que foi assim, tu tocaste, foste. Assim, não foi bom só para eles, foi muito bom para mim também, porque foi uma experiência muito gratificante. Pronto, como eu te disse, sou muito apaixonada por fotografia, já há muito tempo. Aliás, eu sempre gostei de escrever, de desenhar, de pintar, sempre fui integrando isso de alguma forma na minha vida. Mas com estes miúdos, nunca tinha feito assim, por exemplo, levar a minha máquina fotográfica para eles fazerem uma sessão fotográfica. Inicialmente eu pensei assim, isto é uma curiosidade agora, nós, lá na escola do estabelecimento prisional, temos as pautas fotográficas dos jovens, que são aquelas fotografia de cadeia. Sim, claro. E eu pensei assim, era tão giro fazer uma atividade que mudar a pauta, fazer uma fotografia, um retrato individual de cada um, mas isto fui eu a pensar, acabei por não fazer isso, porquê? Porque depois vem o resto. Temos que pensar nos condicionantes. Quer dizer, estamos a mexer ali com um retrato pessoal, a exposição daquela imagem. Mesmo que fosse só para ali, eles podiam não se sentir confortáveis com isso. Uns acredito que iriam gostar, mas outros acredito que iam declinar e não queriam participar. Principalmente quando não se tem grande confiança, está a iniciar, por exemplo, um curso. Não se tem grande confiança com isso. Tu dás quantas aulas nesse modo? Práticas refletivas? É assim. Flexíveis de aprendizagem? Em termos mensais, isto varia muito de acordo com a disponibilidade do próprio estabelecimento prisional. Estamos a falar... Mas normalmente há um conjunto de horas de referência. Sim. São 30 horas? Sim, 25. 25, sim, ok. 25. E então lembrei-me de fazer uma atividade com fotografia, mas de outra maneira. E então o objetivo era que eles tivessem acesso a uma atividade diferenciada, que não seja um contexto de sala de aula, com matéria ou discussão ou escrita, que fizessem uma coisa fora da caixa, diferente. Fazer coisas fora da caixa numa prisão? Fora da caixa numa prisão. Há muita coisa fora da caixa numa prisão. Portanto, uma prisão tem uma rotina muito precisa, não é? Mas fora da caixa, comparativamente ao que se passa cá fora, ou há coisas fora da caixa que se passa lá dentro. Fora da caixa em relação ao que se passa lá dentro. Porque quando eles vão para as aulas, estão circunscritos ao espaço escolar. Ok. Que é uma escola que também está fechada, também tem guardas, tem as salas de aula e tem as condições para semelhantes a uma escola cá fora. E para essa atividade eles teriam que... A proposta que eu fiz foi sair do espaço do recinto escolar, porque eles têm uma área verde
se conheces Leiria e os campos Conheço, da prisão conheço, escola, conheço. não é? Eles têm Quando a vinha. gente sobe, quando a gente vem do Exatamente. continente de Leiria, o shopping, o Leiria Shopping, Exatamente. sobe lá direito, não é? Sim, daqui a alguns anos a nossa nova ISEX vai ser aí, nesses campos. E então precisaria No de fundo, quê? eles são os terrenos opostos à antiga Isel, ou à escola. Que vai até à STG, lá em cima. Exatamente. Exatamente, esses campos todos. Exatamente. E então a proposta era que eles saíssem e que tivessem contacto com uma máquina fotográfica e que captassem com total liberdade o objeto. E a tua máquina, Aqueles que deixaram de quisessem. entrar lá para dentro? Aquilo também Pronto. foi logo um desafio, não? Sim, Passar lá nos detectores metais. pronto, obviamente tive que fazer um requerimento, pedir autorização para que a máquina fosse permitida e estive sempre com outras pessoas por perto, portanto teve que haver um reforço da vigilância, porque enquanto os guardas estão no estabelecimento, na escola, não podem estar cá fora em simultâneo, portanto tem que ficar um na escola e tem que vir outros connosco. O grupo da turma foi dividido, fomos 2 grupos numa das turmas e a outra turma, como o curso já estava a terminar, tinha muito poucos elementos, acabámos por fazer a sessão num dia de chuva torrencial, não dava para sairmos lá para fora, então fizemos a sessão na biblioteca da escola. A tua máquina fotográfica era importante para ti? Muito importante, e vou-te dizer mais uma coisa que não te disse. Comprei uma lente especificamente para aquele dia. Para aquele dia? Eu gostava, pronto, já estava previsto comprar uma lente nova e decidi, pronto, vou aproveitar e vai ser hoje e eles vão ter a oportunidade Mas de isso, focar. Tânia, quer dizer, Ok. se é um bem muito. Isto também estamos a falar já a entrar fora da caixa, ou seja, a maior parte das pessoas, se tu tens um bem que te é muito querido, vou ter cuidado, senão ainda me roubam ou ainda me levam, não? Não, isso não ia acontecer. Não Ou iria ainda me acontecer. estragam. Eu não. Pronto. Tu quer dizer que partiste, confiaste neles. Confiei neles. E como é que foi a reação Confiei deles? neles. Confiei neles. Eles foram muito cuidadosos. E teres alguém que confia em ti num contexto onde isso é muito difícil de acontecer. Isto não foi um jogo. Eu não estou a dizer que confiei desconfiando. Eu confiei mesmo. Porque era como eu passar a máquina para as mãos do meu filho, por exemplo. Nós ficamos sempre, bem, oxalá não aconteça nada, mas estamos a confiar que não aconteça. Também pode acontecer a mim cair e a máquina ir ao chão. Pronto, mas vou confiar que não aconteça. Agora, estamos a falar num espaço desafiante ao máximo para eles próprios. Não é? Eles muitas vezes nem se revêem nos outros reclusos que lá estão. Eles às vezes perguntam-me, então, mas gosta de trabalhar aqui? Para que é que vem trabalhar para a prisão? Com este tipo de pessoas? Não é? Eles não se revêem, não se identificam muitas vezes com o espaço onde estão. Estás a E dizer então, também interessante que, como não se revêem nos outros, então, se calhar, olha, estás-me a dar uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, eu vou agarrá-la e vou mostrar que valho essa confiança. Sem dúvida nenhuma. E aliás, eles têm muito esta consciência de que quando saírem em liberdade, que essa é uma das coisas que vai ser mais difícil de alcançar. É nas suas comunidades, não é? Confiarem neles. A família confiar neles. As instituições que os vão contratar, as entidades empregadoras, que vão confiar neles. Isso vai ser das coisas mais difíceis de conseguirem alcançar. E então foi muito interessante porque, pronto, eu tinha um ou outro miúdo que já, pronto, estamos na era digital, que já tinha muitas competências de fotografia, e tinha outros que nunca tinham pegado em máquinas fotográficas e disseram exatamente aquilo que disseram quando eu disse, olha, hoje vamos pintar, ou vamos fazer um desenho, vamos fazer qualquer coisa com manualidades. Não tenho jeito para isso, não sei tirar fotografias, onde é que se carrega, qual é o botão, isto... Seca. Sim, mas como estratégia de defesa. E depois quando se está um bocadinho e se dá um reforço positivo e se conduz até a 4 mãos, olha, vê lá,
naquela direção, honesta. Ou se fazem sugestões, olha, esta parede, olha a textura, isto numa fotografia, o que é que... Vamos experimentar. E depois eles começam, tiram uma, tiram duas, tiram três, tiram quatro e todos começam a se entusiasmar. E depois começam a dar indicações uns aos outros. E fomos para um espaço de uma antiga fábrica de cerâmica. Que era lá dentro da prisão, não é? Sim, que está inativa, com objetos talvez há muitos anos ali esquecidos, vestígios do passado, digamos assim. E eles fizeram uma sessão fabulosa. Depois disso, o que é que eu fiz com eles? Selecionei as fotografias. Pegaram nas fotografias, depois fizeram uma exposição? Antes disso, o que é que nós fizemos? Criámos uma história. Portanto, quando eu levei as fotografias, muitos deles usaram as suas fotografias como ambiente de trabalho do computador que têm. Depois, uma das tarefas foi mexer na fotografia, Para um programa de edição editar de as fotografias. Outra das atividades foi... Ou seja, ganharam um jeito. Tu foste ensinando a ganhar jeito. Mesmo que o resultado não era o objetivo, era o processo. Era o processo. O que é que eles... E depois ter um resultado final, uma coisa que eles criaram, mas independentemente de avaliações, de qualidade, de qualquer tipo de resultado. Não. Foi o processo, um trabalho em conjunto. Nós depois criámos uma história, numa das sessões criámos uma história. Então vamos usar todas as fotografias para fazer uma história. E era a história de um recluso. Porque havia uma das fotografias que era a fotografia de uma imagem de um recluso, de uma sombra, uma silhueta de um recluso que estava nessa antiga fábrica. E eles tiraram a fotografia à imagem. Então pegámos nessa imagem, era a história do recluso tal, e então cada uma das fotografias contribuía para a história. Pronto, essa foi uma das atividades. Depois tivemos a exposição. Trabalhei um bocadinho as fotografias, selecionei as melhores fotografias de cada um, as melhores, e depois fizemos uma exposição com a maior parte delas a preto e branco, ficou extraordinária. Fiz as impressões um bocadinho maiorzinhas e em conjunto preparámos uma sala de aula que estava vaga, limpámos as paredes todos em conjunto a colaborar no mesmo sentido. Eles criaram as legendas para a fotografia, cada um deles a imaginar, olhar para a fotografia, criar uma legenda. Doutora, não consigo, sei lá. E depois saíam-se com uma frase fabulosa sobre saudade ou sobre eles, a partir deles. Tu achas que eles sentiram-se escutados, sentiram-se vistos por ti? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por mim, pelos colegas, com um trabalho em conjunto, e depois por todos aqueles que assistiram à exposição. Fizemos assim um caderninho com dedicatórias, como numa exposição, quem quiser deixar alguma coisa escrito, e os colegas iam escrevendo. E a exposição depois acabou por ficar durante as férias da Páscoa, a pedido, porque depois foram ver os próprios técnicos do EP, os guardas prisionais, os professores, e coincidiu... Tu imaginavas assim, orgulhosamente. Assim, coincidiu com o término de um dos cursos. Foi uma espécie de marco, de término de um dos cursos. E durante as férias da Páscoa, aqueles que não estavam no espaço escolar, aqueles que estavam nos pavilhões ou que só pertenciam a determinados projetos, porque cada curso tem a sua sala, e geralmente só entram nas salas os elementos da turma. E então foram todos ver a exposição, ficou lá nas férias. Momentos especiais, com tolerância maior. Sim. Foram acompanhados pelos próprios técnicos que acharam que essa era tinha sido uma experiência importante para manter e para que outros vissem, tivessem a oportunidade de ver. E a partir daí vai surgir mais um resultado, que é um livro que vai congregar as fotografias deles. E isto porque nós temos um escritor em Leiria, muito ligado às artes também, com muitos projetos
inclusivamente na prisão. Como é que se chama esse escritor? É o Paul Kellerman. É um amigo, uma pessoa excepcional. Aliás, ele escreveu a última ópera para o projeto Ópera na Prisão, que é aqui promovido financiado pela Gulbenkian. Já tem alguns anos e eles têm vindo a fazer um trabalho magnífico. Portanto, isto para além desta experiência, desta atividade com a fotografia, eles também têm muitas outras experiências artísticas e isso é muito importante para eles. Portanto, as artes como uma forma de resgatar quase que essa essência de cada um. É? Sim, trabalho criativo, pronto, muitos dos miúdos também têm, por exemplo, têm uma grande preferência pelo rap. E a forma como eles trabalham, pronto, já estou a falar de outro projeto que não tem nada a ver comigo, mas aprecio bastante porque vou acompanhando o projeto Rap na Prisão, em que eles próprios escrevem as suas letras das suas músicas e constroem as músicas e os videoclipes e fazem um trabalho fantástico. Como é que tu, e eu sei que e o tempo também avança, estamos quase já na reta final, e que tu sais dali da prisão e depois vais trabalhar com outro setor, com outro público-alvo, normalmente mais velhos. E estava-te a ouvir e como é que tu lidas com a despedida? Como é que tu lidas com a... porque há uma despedida aí, porque eles a qualquer momento vão-se embora, se calhar, ou mudam para outro estabelecimento, ou vão... ou simplesmente vão para as suas comunidades, tal como também no outro sítio onde tu prestas serviço, também muitas vezes partem. Essa é uma pergunta muito difícil. Como é que tu lidas com isso? Porque, pelo aquilo que te vejo, se calhar quase que tu sentes aquelas pessoas como família tua. Sim. É que tu entregas a tua menina, a tua máquina, não é? Sim. Que tu confias. É assim, quando se trata do estabelecimento Como é que tu fazes essa ponte? Como é que tu ligas esses públicos? Fica lá melhor, para a gente depois ir aqui para a reta final. Porque são contextos tão diferentes, mas tão estimulantes, tão complexos cada um deles e com um trabalho muito diferente. Mas em ambos temos pessoas que precisam do nosso trabalho, precisam da nossa relação também, da nossa, pronto, para além do trabalho técnico, precisam dessa ligação. Eu sinto que é essa necessidade com a ligação comigo, especificamente. Quando se trata dos jovens, é diferente, porque nós nunca sabemos quando é que eles vão sair. Muitos deles dizem, eu vou sair daqui a 2 meses, mas depois não sabemos bem se é verdade ou não, às vezes até estão à espera, mas o juiz demora tempo a decidir, nunca se sabe bem, é imprevisível. Mas, obviamente, que já me aconteceu demorar-me a pensar em que é feito deste miúdo. Onde é que ele será que está? O que é que será que está a fazer? Porque, obviamente, nós vamos perdendo o fio à meada, porque, embora possa haver um trabalho articulado, já me chegou a acontecer, articular com quem os vai seguir lá fora, a maior parte deles não é de Leiria, a maior parte deles é daqui, da zona de Lisboa. E, só que vamos perdendo, a não ser alguém que saiba alguma coisa, porque eles às vezes arranjam maneira de telefonarem uns aos outros lá dentro, tem os telefonemas e acabamos por ir sabendo uma ou outra informação, mas é muito raro que isso aconteça e então só podemos esperar o melhor. Não podemos todos trabalhar, todos os jovens ao mesmo tempo. Não me lembro que era o poeta que dizia quando partes, levas um bocado de mim, deixas um bocado de mas ti. Mas é isso que eu espero. Não de mim especificamente, mas do tempo que ali do aprendizado. Aquelas emoções criadas. E não só, e também da formação. Eu crio grande expectativa. Pronto, se calhar pode ser até uma expectativa acima daquilo que é expectável ou que será expectável, mas eu gosto de pensar sempre, mesmo que não seja agora. Pode ser, mas mesmo que não seja agora nos próximos meses ou anos, eles têm, imagina, 18, 20, 22 anos, que tenham ficado sementes, não é? Que tenham ficado experiências significativas que eles, um dia ou outro, possam usar e colocar em prática, sim. Muitos deles eu sinto isso. Às vezes penso assim, este miúdo não pertence aqui, ou não deveria estar aqui. Porquê? Porque em termos de comportamento, em termos que um desses ex-alunos, ou esses alunos, te está a ouvir neste momento.
Ou imagina que somos possível, nós. é possível. Imagina que somos nós. Não tinha pensado nisso. Que mensagem que tu darias assim? Não, estamos agora já praticamente a terminar, mas imagina qual é que é a mensagem que tu darias a essa pessoa ou qualquer um de nós. Uma mensagem de esperança ou de... O que é que tu eu dirias? Penso que eu diria que a esperança que se cria também e que eles, principalmente estes miúdos, eles devem investir muito em si próprios, na sua formação, investir em si próprios e porque se eles conseguirem fazer isso, eles conseguem chegar longe. O problema é muitas vezes os contextos de origem. E quando voltamos para um espaço que já é um espaço comum, antigo, onde já estavam algumas rotinas, algumas amizades, algumas ligações, que impedem ou criam barreiras a sair daquela lógica. Isso seria conversa para outro programa, não? Seria. Intervenções feitas naquela comunidade para eventualmente poder acolher sem já com dúvida, outros olhares estes jovens, não é? A prevenção, trabalhar as comunidades, as redes de pertença, as ligações, os projetos para jovens e com os jovens, cativar os jovens e ensinar-lhes, educá-los para uma vida saudável. Porque muitos deles chegam ali já depois de apesar de novos, muito jovens, com longa experiência de abandono, se calhar, de sentimentos de rejeição, de negligência, de heranças familiares também. E se tivessem outras condições na comunidade de origem, em conjunto com outro tipo de comportamentos, obviamente umas coisas vão levando a outras, seria mais fácil. Que tu achas de deixar um desafio de também sermos parte dessa comunidade consciente que dá a mão, que faz pontes, que ajuda e que reconhece isso que tu viste nesses jovens para lhe entregares a tua máquina. Se calhar podemos terminar neste desafio. Se calhar temos todos uma corresponsabilidade nesta comunidade para acreditar que vai ser possível restabelecer laços. Acreditar que é possível restabelecer laços. Ou seja, não está nada perdido. Mas temos que fazer a nossa parte enquanto comunidade. Não podemos olhar para o lado. Temos que fazer a nossa parte. Fantástico. Se cada um fizer a sua parte... Fantástico. Acho que é uma excelente forma de terminarmos aqui. Obrigada. Passou tão depressa. Obrigado por teres vindo. Passou um instantinho. É a altura também de vos convidar a visitarem nas nossas redes sociais, a enviarem-nos sugestões. Nós andamos sempre à procura de programas, de situações, de eventos que funcionam em Portugal e no mundo. Portanto, essa é a nossa missão também como pontos de encontro. Eu e os meus colegas, a Rosário, o António, a Helena e toda esta equipa que, de alguma maneira, esta comunidade também vamos formando de pessoas que juntos tentamos deixar este mundo um bocadinho melhor e para olhar e criar estes laços. Tá? Muito obrigado por teres vindo. Mais uma vez. Obrigado, Tânia. Obrigada. Se quiserem contactar a Tânia, não deixamos o contacto. Estamos nas redes sociais depois também. Tá bem. Em Lídia. Sim, Tá? Muito obrigado. Adeus. Yes.